Nos últimos dias, uma notícia surpreendente começou a circular pelos bastidores da política brasileira e chamou a atenção até de quem já achava que nada mais poderia impressionar. A possibilidade de Lula conceder asilo político ao ex-presidente Fernando Collor de Mello. À primeira vista, pode parecer apenas mais uma jogada de xadrez entre figuras conhecidas do nosso cenário político. Mas a verdade é que esse movimento, se confirmado, pode redesenhar alianças, provocar rupturas e até acender debates esquecidos há tempos sobre o que é o verdadeiro papel do Brasil no acolhimento de figuras públicas em situações de crise. Para entender melhor essa história, precisamos voltar um pouco no tempo e relembrar como essas duas figuras cruzaram seus caminhos e como o ambiente político atual se tornou fértil para um episódio tão emblemático como este. Fernando Collor, que lá no início dos anos 90 protagonizou um dos maiores escândalos da República e acabou sofrendo um processo de impeachment que o tirou da presidência. Ao longo dos anos reconstruiu sua trajetória política, se aproximando de partidos e líderes que, no passado, talvez jamais o aceitassem em suas fileiras. Lula, por sua vez, vindo das fileiras sindicais e da luta popular, construiu seu império político calcado justamente na crítica às elites das quais Collor fazia parte. O tempo, no entanto, parece ter apagado algumas arestas, e hoje vemos uma cena que seria inimaginável décadas atrás. Collor e Lula, cada qual com seus interesses e estratégias, considerando uma aliança silenciosa, dessa vez através da concessão de asilo político. A questão que paira no ar é: por que Lula faria isso? Por que arriscar sua imagem, sua base política e sua reputação internacional ao acolher um personagem tão controverso? As respostas não são simples, mas passam por interesses de bastidores que raramente vêm à tona. Primeiro, Lula pode estar enxergando em Collor uma peça importante para consolidar apoios em regiões estratégicas do país, especialmente no Nordeste, onde Collor ainda tem influência política considerável. Em segundo lugar, a movimentação pode ser vista como uma demonstração de força e de capacidade de articulação nos bastidores. Uma mensagem clara para opositores e aliados de que, no jogo político, Lula continua sendo um mestre estrategista. Claros que há riscos. O asilo de Collor poderia ser interpretado como um tapa na cara dos movimentos progressistas e de setores da esquerda que apostam na ética como principal bandeira. Também poderia abrir um flanco para a oposição, que certamente não perderia a oportunidade de acusar o governo de proteger figuras acusadas de corrupção e de má gestão. Mas, como bem sabemos, em política, muitas vezes o que parece ser uma derrota no curto prazo é apenas a preparação para uma vitória maior lá na frente. Outro ponto que precisamos analisar é o próprio cenário internacional. O Brasil, historicamente, tem uma postura de neutralidade e de acolhimento em relação a figuras políticas que pedem refúgio, mas cada caso é analisado sob uma ótica diferente. Se o pedido de asilo de Collor for tratado como um assunto meramente humanitário, talvez o desgaste seja menor. Porém, se ficar caracterizado que o asilo é uma manobra política, o cenário pode mudar rapidamente e trazer consequências inesperadas para o governo brasileiro, inclusive em sua relação com outros países e organismos internacionais. É impossível ignorar que este episódio ocorre num momento em que o mundo inteiro está atento às movimentações políticas no Brasil. Lula voltou ao poder após um período conturbado, prometendo pacificar o país e restaurar a credibilidade internacional. Qualquer movimento que pareça contraditório com essa promessa pode ter um custo altíssimo, e é nesse tabuleiro complexo que a possível concessão de asilo a Collor precisa ser analisada com lupa. Agora, antes de seguirmos para a próxima parte, onde vamos destrinchar ainda mais as motivações ocultas por trás desse pedido de asilo e as possíveis consequências diretas para o cenário político de 2025, quando mergulhamos mais fundo nas motivações ocultas por trás dessa possível concessão de asilo,
começamos a perceber que o jogo é muito mais intricado do que parece à primeira vista. Collor, hoje, já não é apenas uma figura isolada no cenário político. Ele mantém redes de relacionamento que atravessam diferentes esferas do poder, indo de bancadas regionais a setores empresariais discretamente alinhados a velhos projetos de poder. Ao conceder-lhe asilo, Lula estaria não só dando uma sobrevida política a Collor, mas também construindo pontes com setores que, no momento certo, podem ser decisivos para consolidar uma base de apoio ainda mais sólida para seus projetos futuros. Essa possível jogada também revela algo muito importante sobre a visão de Lula em relação ao próprio tempo político. Enquanto muitos atuam apenas para sobreviver ao presente, Lula parece sempre mirar na construção de cenários futuros. Ao proteger figuras que ainda possuem algum peso, mesmo que momentaneamente desacreditadas, ele mantém viva a lógica das trocas e dos favores, que no momento oportuno podem se transformar em apoios estratégicos. Não se trata apenas de proteger Collor. Trata-se de proteger a si mesmo e ampliar sua margem de manobra em um cenário político cada vez mais imprevisível. E o que dizer do impacto desse movimento junto ao eleitorado? Existe o risco, claro, de alienar uma parcela mais crítica do seu apoio, sobretudo aquela ligada aos movimentos sociais, à juventude universitária e aos grupos progressistas que apostam na renovação da política. Por outro lado, Lula sempre teve a habilidade de dialogar com múltiplos públicos, ajustando seu discurso conforme necessário para manter suas bases coesas. Se conseguir vender a narrativa de que o asilo é um gesto humanitário e não um acordo espúrio, é possível que consiga sair dessa situação até mesmo fortalecido. Ainda nesse contexto, vale lembrar que a política brasileira é pródiga em reviravoltas e que alianças improváveis são praticamente a norma. A memória do eleitor muitas vezes é curta, e episódios polêmicos tendem a ser esquecidos quando novos escândalos ou novas narrativas tomam conta da agenda pública. Assim, o custo político de conceder o asilo pode ser alto num primeiro momento, mas tende a se diluir ao longo do tempo, principalmente se Lula souber administrar a comunicação de forma inteligente. Para além do aspecto eleitoral e estratégico, também é interessante analisar o impacto simbólico desse gesto. Em um país onde o perdão político e a ressignificação de trajetórias são práticas recorrentes, o ato de conceder asilo a Collor pode ser interpretado como um símbolo da capacidade do sistema político de absorver seus próprios conflitos e de se renovar internamente, ainda que essa renovação, muitas vezes, seja mais aparente do que real. Agora, quero aproveitar este momento para pedir algo especial para você que está nos acompanhando. Se você está curtindo essa análise profunda e diferente do que normalmente se vê por aí, inscreva-se no nosso canal. Mas não apenas isso. Quero te convidar a deixar aqui nos comentários a sua opinião sincera. Se você estivesse no lugar do Lula, concederia ou não o asilo ao Collor? Quero muito saber o que você pensa, porque essa troca é o que torna nossa comunidade cada vez mais viva e interessante. Compartilhe sua visão. Vamos construir juntos esse debate de forma inteligente e respeitosa. E claro, se você ainda não se inscreveu, não perde tempo. Clica no botão de inscrição, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos e vem fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia discutindo política de um jeito que faz diferença. Seguindo em frente, é essencial pensarmos também nas possíveis reações que essa decisão poderia gerar no cenário internacional. Conceder asilo político a um ex-presidente envolvido em tantos escândalos seria, para alguns países, visto como um ato de proteção indevida e até mesmo uma afronta aos princípios de combate à corrupção. Para outros, no entanto, poderia ser interpretado como uma demonstração de autonomia soberana e de capacidade de decidir sem se curvar às pressões externas. O Brasil, nesse caso, se posicionaria mais uma vez como uma nação que faz seus próprios julgamentos internos, ainda que esses julgamentos sejam alvo de críticas e polêmicas.
Mas e dentro do país? A narrativa que seria construída em torno desse gesto é fundamental. A grande mídia tradicional provavelmente tentaria emplacar manchetes negativas, explorando cada detalhe que pudesse associar Lula e seu governo a velhas práticas de blindagem política. As redes sociais, por outro lado, se tornariam um campo de batalha ainda mais intenso, onde defensores e críticos travariam uma guerra de narrativas em tempo real. Saber administrar essa tempestade seria crucial para não permitir que um gesto calculado se transformasse num desastre de imagem irreversível. Existe ainda o fator jurídico a ser considerado. O asilo político, mesmo sendo um direito internacionalmente reconhecido, precisa respeitar determinadas normas e procedimentos internos. Se houver falhas nesse processo, a oposição certamente encontrará brechas para contestar judicialmente a decisão, gerando novos capítulos nessa já complexa novela política. Lula e sua equipe jurídica precisariam agir com extrema cautela para garantir que tudo fosse feito dentro da mais estrita legalidade, evitando dar munição para seus adversários. Por fim, é impossível ignorar o elemento humano dessa história. Collor, gostemos ou não, é uma figura que desperta sentimentos contraditórios na população brasileira. Para alguns, é símbolo de decepção e traição. Para outros, representa uma época em que, apesar dos escândalos, havia um certo glamour no poder. Ao acolhê-lo, Lula não estaria apenas lidando com um político em apuros, mas tocando em memórias profundas da sociedade brasileira, mexendo com emoções que podem tanto ressuscitar ressentimentos quanto abrir espaços para a reconciliação. E é sobre isso que precisamos refletir. A política não é feita apenas de números, estratégias e alianças. Ela é, acima de tudo, feita de pessoas, de histórias entrelaçadas, de sentimentos conflitantes que de tempos em tempos explodem em episódios simbólicos como este que estamos acompanhando agora. O que estamos vendo, talvez, não seja apenas um movimento tático de bastidores, mas um retrato fiel da complexidade que é tentar construir um projeto de país num terreno onde cada passo é minado pela história, pelas paixões e pelos interesses mais diversos. Antes de encerrarmos este vídeo, quero fazer um convite muito especial. Se você curtiu essa análise, se sentiu que aqui a gente realmente trata os assuntos com profundidade e respeito, inscreva-se agora no canal. Aqui, você é mais do que um número. Você faz parte de uma comunidade que acredita que política pode ser discutida de forma séria, inteligente e acolhedora. E quero te pedir mais uma coisa. Compartilhe nos comentários uma história sua, relacionada a momentos marcantes da política brasileira. Pode ser algo que você viveu, presenciou ou que te marcou de alguma maneira. Vamos tornar essa troca ainda mais rica. Ah, e me conta também. Você gostou do vídeo? O que aprendeu hoje? Sua opinião é muito importante para a gente evoluir e continuar, trazendo conteúdos que fazem diferença de verdade. Te espero nos comentários e no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.